Segunda semana a gente vai começar do nosso retorno ao trabalho presencial e vocês devem estar vendo que eu estou num cenário diferente porque esse vídeo eu estou fazendo aqui mesmo na Divisão Médica do Tribunal de Justiça. E eu entendo que assim, esse retorno, né, para o trabalho presencial, ele mexe com a gente de diferentes maneiras, porque assim, é como se a gente tivesse que criar um novo ajuste, uma nova forma de acomodação dentro daquela realidade que a gente estava vivendo, que não era satisfatória, mas nos dava uma sensação de segurança, e de repente a gente tem que desfazer de tudo isso para a volta para o presencial, e isso de certa forma aciona os nossos medos, as nossas fantasias e as nossas inseguranças. Mas o que é importante? A gente precisa se lembrar de qual é o significado do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos que advêm com o trabalho na nossa vida, na nossa história, né? Às vezes, assim, o ficar em casa, ele nos dá uma falsa impressão de segurança. Por que é uma falsa impressão de segurança? Porque quanto mais tempo a gente fica em casa, mais insegura a gente fica da saída para o mundo. E a gente vai se ajustando a essa realidade, a gente vai se acomodando e ao mesmo tempo, eu estava conversando com uma pessoa e eu fiz uma analogia como se fosse uma espécie de gosma que ela vem tomando conta da gente e ela meio que vai tirando a nossa energia e a nossa força e a gente precisa criar um movimento de saída. E um possível movimento de saída é lembrar, inclusive, de por que eu comecei a fazer esse trabalho. Que sentido esse trabalho hoje ele exerce na minha existência, na minha vida? Se a gente for fazer um resgate, todos os teóricos que falam sobre a questão da psicologia positiva, por exemplo, eles falam muito sobre o resgate do significado, o resgate do sentido, a força do propósito na minha vida e na minha existência, né? Então, assim, a volta ao trabalho é uma oportunidade também da gente reconstruir o nosso mundo, da gente voltar àquilo que é familiar. É claro que se eu tenho um ambiente de trabalho que não é legal, que não é hostil, eu vou ter mais resistência a voltar a esse ambiente, né? E como esse vídeo é dirigido para todos nós que somos servidores do tribunal, a gente precisa se perguntar, né? Se a gente está criando um ambiente de trabalho que é bom, que é legal, que é saudável, que é interessante, a despeito de ter algumas características que são absolutamente inerentes à condição da gente de trabalhar, que é sair de casa, voltar à rotina, se organizar, pegar engarrafamento, lidar com múltiplas tarefas. Isso tudo, de alguma forma, vai fazer parte, né, desse enquadramento, desse funcionamento. Mas assim, onde que eu me resgato dentro disso? Será que não tem um aspecto que é bom? Voltar a conversar, será que não dá para trocar, não dá para ver as pessoas de verdade, mesmo que a gente ainda se veja, né, através da máscara? Então, assim, eu entendo que essa semana foi uma semana relativamente complexa, né, no sentido, é quase como se fosse assim, nós nos acomodamos muito facilmente a algumas situações, mesmo que essas situações não sejam necessariamente boas ou saudáveis, e a gente precisa se reorganizar novamente. E lembrando inclusive isso, né, que a gente está começando a segunda semana dessa portaria de 25%, na expectativa de que a partir da semana que vem a gente volte a funcionar com 50% do nosso contingente de pessoal, né? Então, assim, a gente vai provavelmente vir para o trabalho presencial mais vezes, a gente vai precisar organizar a nossa casa para que ela volte a funcionar sem a nossa presença, mas o mais importante, para a gente não ter essa sensação nem de insegurança, nem de desconforto, é a gente se alinhar com aquilo que o trabalho nos proporciona de legal, de interessante, né? E aí tem uma passagem aqui desse livrinho, O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu que não gosto muito de best-seller, mas eu gosto muito dele, e ele diz o seguinte, que a gente precisa estar sempre buscando na nossa vida objetivos que façam sentido, que a gente possa identificar oportunidades no mundo, que a gente possa cultivar sim uma cultura otimista e de gratidão e mantermos relacionamentos sociais de valor, né? Essa cultura de gratidão, gente, não é, então eu não posso reclamar de nada porque tem gente pior do que eu, não. É no sentido de eu reconhecer a minha realidade, de eu me perguntar, será que não seria pior se eu não tivesse para onde voltar? Se eu não tivesse o meu trabalho, se eu não tivesse os meus colegas, né? Porque a gente entra numa condição, às vezes, de isolamento e de fechamento para o outro,
que é como eu falei, não nos deixa mais seguros, na verdade, nos deixa muito mais à mercê de que precisamos manter-nos naquela situação porque ela dá essa falsa impressão de segurança. E ao passo que a gente começa a funcionar, é quase como se fosse assim, nos primeiros dias dá uma sensação ruim, desconfortável, depois a gente se ajusta de novamente e a gente começa até a se perguntar, eu senti um pouco disso, né? E a gente começa até a se perguntar o que teve bom, o que teve positivo. E aí ele lembra ainda, né? Que a gente deve se dedicar, assim, a pequenos momentâneos vislumbres de positividade que a gente tem em todos os nossos dias. Às vezes é a oportunidade, se eu moro sozinho, de trocar um bom dia com alguém, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que esse vídeo é para nos dar as boas-vindas de novo para a volta a esse formato, né, que a gente já conhecia, mas que a gente se desacostumou a ter, na expectativa de que a lembrança do significado, da importância minha do meu trabalho e do meu trabalho na minha vida possa nos servir de suporte, né, para que a gente possa sim se reambientar e se reajustar. Lembrando de novo que todos os vídeos continuam disponíveis nas redes sociais do Tribunal de Justiça e que se você tiver alguma sugestão de tema, você pode compartilhar com a gente.